Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 2. Vamos começar falando do altar escondido. 2 Reis, capítulo 2. Vamos ler aqui o verso 13 e 14. Lembrando, irmãos, que o texto base desse propósito dos 12 altares é Josué 4. Hoje estamos aí no terceiro domingo de 12. Essas caixas que aqui estão no altar, a cada caixa representa uma pedra que vai representar um mês já do próximo ano. Já oramos por janeiro, já oramos por fevereiro, hoje vamos orar por mês de março, e assim por diante serão os 12 meses de 2025, representando então as 12 últimos domingos, desse ano, consagrando, colocando diante de Deus. E aquela frase que a gente tem dito e vamos falar nesses 12 domingos: aonde tem altar escondido, tem a resposta. No primeiro domingo, você lembra qual é a pedra que foi levantada? Lembrando que o Josué levantou as pedras, levantou o altar no Jordão. Então veja que o primeiro altar levantado no Jordão, a gente viu que ali Deus curou. E aí a frase que a gente deixou foi: quando há um altar escondido, há cura, existe cura. Domingo passado falamos que quando há um altar escondido, existe recuperação ou restituição, E hoje eu vou mostrar para você, irmãos, que quem tem o altar escondido, hoje nós vamos ver que tem portas abertas em sua vida, na sua caminhada. Gostaria que você repetisse comigo, por favor. Diga assim: quem tem vida com Deus escondido tem portas abertas. Amém? Então a primeira pedra foi de cura, a segunda pedra foi da recuperação, e a terceira pedra é da portas abertas. A Bíblia nos mostra aqui claramente que o próprio Deus, ele abriu passagem para o Eliseu, ou seja, abriu portas para ele passar. Por quê, irmãos? Porque lá tinha altar escondido. Lembrando que altar escondido é você estar diante de Deus a sós. Mateus 6,6, Jesus disse: aquele que ora ao Pai, em oculto, o Pai que vê, ele te recompensará. Amém, igreja? Então a frase que estamos dizendo a cada domingo está com base de Mateus 6,6. Onde tem um altar escondido, onde tem uma oração que ninguém vê, existe recompensa, existe resposta. Qual é a recompensa? Cura, recuperação e portas abertas. Amém? Vamos ler para você confirmar aí. Veja que também o feito foi lá no Jordão, lugar aonde Josué, há anos atrás, havia levantado as 12 pedras, levantado o altar para Deus. Versículo 13, 2 Reis 2,13. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e o que aconteceu, igreja? E se dividiram elas, aqui, igreja, se abriram elas, as águas se abriram. Deus então deu passagem para
Não só o Eliseu, mas está se referindo aqui também de Elias, né? Para que uma banda, né? As águas foram divididas, e o que aconteceu? E Eliseu passou. Vamos repetir? E Eliseu passou. Amém? Passou por quê, irmãos? Deus deu passagem. Deus abriu. Deus, irmãos, Ele abre. Deus, Ele dá passagem. Eliseu passou porque Deus abriu ali as águas, né, no Jordão. Então veja que com Jesus as portas se abrem, né? Quem tem vida com Deus, as portas vão se abrir. Amém, igreja? E é porta para qualquer área da sua vida. Essas portas naturalmente vão se abrir, né? Você tem que crer nisso. Para acontecer, nós precisamos ir até a presença de Deus. Amém? Mais uma vez, vamos relembrar, vamos repetir comigo? Vamos lá? Quem tem vida escondida com Deus, terá portas abertas. Amém? Guarda isso, vamos lá? Quem tem vida escondida com Deus, terá portas abertas. Quer que Deus abra a porta? Vai levantar altar escondido, vai orar escondido, a sós, vai falar com Deus, vai ler a palavra, vai meditar, vai ficar sós com o Senhor, e Ele te recompensará. Qual é a recompensa de hoje? A abertura de portas. Ele deu passagem para Eliseu, Deus não mudou. Irmãos, quando nós levantamos o altar, Deus também dá passagem para nós. Dá então a condição da gente então passar por aquela porta. Ah, mas a porta está fechada, mas eu vou levantar um altar a Deus e essa porta vai se abrir em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero voltar aqui a ler com vocês Gênesis capítulo 25, voltar a ler porque comecei a ler na sexta-feira. E quem puder, irmãos, assistir ou rever, nós temos um link do culto gravado de sexta-feira. Aquela palavra continua ainda ardendo em meu coração, lendo, refletindo. Preguei ela 3 vezes na sexta-feira. Quando cheguei em casa, voltei a assistir novamente pela gravação que foi feita. Uma dica para você que assiste, né? Não sei se você faz isso. Coloca lá naquela, o acelerador, Robert, que fala, né? 1.25, 1.5, que daí, se o culto é 30 minutos, você vai ouvir em 15 minutos e vai ouvir perfeitamente. Não dá para ver, irmãos, e ouvir, olha, de uma forma assim tão objetiva. Toda vez que a gente grava aqui, eu volto a ouvir, volto a meditar, refletir, coloco lá no 1.25, 1.5, acelerado, e ali, olha, como é bom a gente ouvir a palavra de Deus. Melhor do que ouvir é praticar, né? Assim como também foi dito na sexta-feira, né? Porque muitas pessoas, a vida não muda, as coisas não acontecem, não vai, está sempre a pessoa, irmãos, diante de situações que ela não rompe. Por quê? Falta de conhecimento? Não, tem gente que tem a informação, tem a palavra, tem a revelação. O que está faltando é cumprir. Não somente ouvir, mas obedecer, praticar o que está sendo ensinado. Amém? Então vamos aqui. Na sexta-feira eu falei, não vou aqui repetir, só vou relembrar, mas a gente vai falar aqui do caso a Bíblia fala Isaac, capítulo 25, o verso do 19 ao 26. Não vou ler novamente, só vou dar aqui a referência para a gente dar esse ponto de partida. Lembra do que foi dito na sexta-feira, irmãos? Qual que foi a lição de sexta-feira? Isaac orou, mas ele orou quanto tempo? Alguém lembra? 20 anos. Com 40 anos ele começa a orar pela mulher que era estéril, Rebeca não podia dar a ele filhos. Ele começa a orar por esse propósito quando tinha 40 anos. E agora com 60 anos, Deus responde, dando a ele 2 filhos.
nasceu Esaú e nasceu Jacó. Eu lembro que na sexta-feira eu disse que quem persevera na oração recebe bênção dobrada da parte de Deus. Você quer a bênção dobrada? Então persevere na oração. Então, na sexta-feira nós falamos que Isaac orou sem cessar. E aí, irmãos, eu até ministrei essa palavra e fiquei só nela. Na sexta-feira, o Espírito Santo nos ensinou que Isaac não desistiu do que Deus deu a ele. O que Deus tinha dado a ele? A Rebeca. É bom lembrar, irmãos, que o Isaac está vivendo num tempo que ele poderia ter uma outra mulher para dar a ele filhos. Volto aqui a dizer que o próprio pai dele fez isso. O Isaac podia, irmãos, abrir mão da Rebeca. O Isaac podia deixar, não, Rebeca, fica aqui, eu vou procurar outra mulher que pode me dar filhos. Na época, irmãos, isso era permitido. Mas o que o Isaac nos ensina? Não desistir do que Deus me deu. Ele não abriu mão daquilo que o Senhor deu a ele. Por isso que a Bíblia nos mostra que ele orou sem recuar. Por 20 anos ele está insistindo na oração. Até falei na sexta-feira sobre perseverança. A força de vontade que Deus colocou dentro de nós, que a gente precisa, irmãos, colocar para fora, utilizar, viver. Amém, igreja? Diga comigo assim: Deus precisa de pessoas que aprendam a persistir, a perseverar, a defender o que Ele deu. Amém? Deus precisa de pessoas, e que essas pessoas, seja eu, seja você, pessoas que vão persistir, que vão perseverar, que vão, irmãos, defender aquilo que Deus nos deu. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora, vamos para o capítulo 26, como diz o pastor Jaime, mensagem nova, né? Olha só, lição nova aí. No capítulo 26, o verso de número 1, diz assim: havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Só para concluir esse entendimento, versículo 6, o que está escrito aí? Assim habitou Isaque em Gerar. Em outras palavras, Isaque não foi para o Egito. Irmãos, o Egito naquele tempo era uma grande potência. Riqueza, prosperidade, irmãos, as coisas estavam dando certo, todo mundo estava indo para lá. Aonde o Isaac estava passando fome, estava tendo dificuldade. A fome na época, irmãos, era escassez, era luta, era problema. Agora todo mundo está indo para o Egito, e Deus fala o que para Isaac? Permaneça no lugar que eu te disser. Aqui a gente vê a segunda lição. A primeira lição é, irmãos, olha só, não desista do que Deus te deu. A segunda lição que Deus nos dá aqui nessa mensagem é que a Bíblia está nos mostrando que Deus está dirigindo a vida de Isaac. Então, para você que está marcando aí a mensagem, segunda lição: tenha uma vida dirigida por Deus. Naturalmente a gente fala assim: eu sou de Deus e a minha vida é dirigida pelo Espírito Santo. Até porque a gente lê lá em Romanos 8,14, lembra dessa passagem que é relatado? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu vou dizer algo aqui, irmãos, não se escandalize não se espanta não, mas dentro da igreja tem muita gente que não é guiada por Deus. Tem muita gente que não é guiada pelo Espírito Santo.
Vamos por parte aqui. Deus está guiando Isaac. Você já fez uma viagem turística que precisa de um guia? O guia, irmãos, ele sabe do caminho. Sabe ou não sabe? Sabe. O guia vai na frente ou vai atrás? À frente, para mostrar o caminho, para dizer, olha, aqui a gente não pode perder muito tempo, a gente tem que... O guia é para guiar, para estar à frente. Entenda, irmãos, o Espírito Santo é para guiar, para estar na nossa frente, dirigindo a nossa vida. Mas muitas vezes quem dirige a nossa vida são outras pessoas. Eu estava analisando, e irmãos, eu cheguei a uma conclusão que tem gente que é guiada pela vida de outras pessoas. Como assim? Hoje as redes sociais, alguém faz uma postagem lá no Facebook ou qualquer outra rede social, a pessoa logo, irmãos, ela fica furiosa por causa de uma postagem. Essa aqui é uma indireta para mim. Aí a pessoa vai tomar decisões, ela vai se posicionar por causa de uma postagem na rede social. O que está acontecendo? Não me entenda mal, mas o Espírito Santo, que não é o Espírito Santo, né, divino, mas o Espírito Santo do Facebook que está guiando ela a tomar uma decisão errada, uma decisão talvez, né, por causa do nervosismo, da irritação. A pessoa não está sendo guiada pelo Espírito de Deus, está sendo guiada pelo Facebook, pelas redes sociais, que está fazendo ela tomar uma decisão que por causa de uma postagem, por causa de uma indireta, por causa disso ou daquilo, ela está, irmãos, agora mudando a sua rota. Então veja que o Facebook, a rede social hoje está guiando muita gente. Tem muitas pessoas sendo guiadas pela circunstância. Olha a circunstância aqui: fome na terra, dificuldade. Irmãos, todos estavam indo para o Egito, lugar de prosperidade, riqueza. Como eu disse, era um tempo, irmãos, que era uma grande potência. Então todos estavam sendo guiados pela circunstância. Aqui está tendo fome, então vamos para um lugar que tem comida. Com Isaac foi diferente. Deus disse: não vai, não desce. Quem que guiou Isaac, irmãos? O Espírito Santo, Deus. Em um tempo de fome, um tempo difícil. Então veja, tem gente que é guiada por outras pessoas, tem gente que é guiada pela circunstância, pelo que está passando. Não, eu vou buscar uma alternativa. Mas você não é guiado pelo Espírito Santo? E se Deus falar para você ficar como o próprio Deus falou para o Isaac ficar? Aqui, igreja, a gente vê que a ordem do Senhor, eu vejo 3 aspectos: foi direta, simples e clara. Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, irmãos, Deus direciona de uma forma simples e clara. Não fica dúvida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando Deus fala, a gente então, em obediência, irmão, a gente permite ser guiado. Se Deus falou, a gente vai fazer. O Isaac, irmãos, tinha todo motivo para descer ao Egito. Lá tinha comida, lá tinha prosperidade, tinha riqueza. Mas Deus falou e ele foi guiado pela voz de Deus. Versículo 6 nos mostra que ficou Isaac, habitou Isaac em Gerar, lugar de fome, lugar de dificuldade, né? Então a gente precisa, irmãos, aprender com Isaac. Isaac, ele mostra para nós nesse versículo 2, quando Deus falou, né? Ele tinha a sua vida então guiada por Deus. Se a primeira lição, irmãos, é não desistir do que Deus nos deu, a segunda lição é ser guiado por Deus. A pergunta que eu faço hoje para vocês serve para mim também: quem está te guiando? Quem que controla a sua vida? Quem que manda em você, irmãos? Será que é as pessoas? Será que, irmãos, é uma circunstância?
é um problema, é uma dificuldade que faz você tomar uma decisão, ou uma atitude que não vem de Deus, né? Então isso é muito perigoso, aonde muitas pessoas estão sendo enganadas, estão sendo levadas para lugares, irmãos, aonde Deus não aprova. Era, vamos dizer assim, a solução para o momento ir para o Egito? Sim, mas não era o que Deus queria para Isaac, não era o que Deus tinha para mostrar para o Isaac naquele momento. E aí ontem eu meditando, irmãos, eu entendi assim, que quando nós obedecemos, quando nós então somos guiados por Deus, o que Deus ele promete na sua palavra, ele vela para cumprir. O que ele promete, ele cumpre, né? Mas nós precisamos estar, irmãos, sobre a ordem de Deus. Volta aqui a ler com você o versículo 2. Qual que foi a ordem de Deus? Leia em voz alta, igreja. Parecendo-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Fica onde eu te mandar, Isaac. Fica onde eu quero que você fique, Isaac. Não vai para o Egito. Ah, mas todo mundo está indo, todo mundo está fazendo, né? Todo mundo está sendo desse jeito. Irmãos, a gente não é todo mundo. A gente tem que ser guiado por Deus. A gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu falei aqui da circunstância, das pessoas na rede social, mas a gente não precisa ir longe não. Às vezes até dentro de casa. Tem gente que muda, irmãos, o comportamento por causa de pessoas próximas. Um exemplo assim, ó, vou colocar assim, um cônjuge, marido e mulher, de repente não estão ali né, se falando ou conversando e tal, a pessoa chega da rua, trabalho, qualquer lugar, para casa, e aí a pessoa fica assim: se ela estender a mão, eu estendo, se ela me cumprimentar, eu cumprimento, se ela não fizer, eu também não faço. O que a pessoa está sendo? Guiada por outra pessoa, pelo cônjuge. A gente tem que, irmão, não, se ela estender a mão ou não, eu vou fazer a minha parte, eu vou estender, boa noite, bom dia, boa tarde. Se a pessoa não fala, não, eu vou falar. Se a pessoa não, eu tenho que fazer a minha parte, irmãos. Ser guiado pelo Espírito Santo é cumprir, é obedecer a palavra de Deus. Aí tem marido e mulher que não conversam há tempo, não se fala. Eu vou falar quando ele falar comigo, eu vou estender a mão quando ela estender a mão. Você está sendo guiado pela pessoa, não pelo Espírito de Deus. No trabalho, igreja, tem gente que também, e a gente pode, irmãos, olhar para nós crentes, cristão. Estou falando propriamente a pessoa do mundo, a pessoa que não conhece a palavra. Isso acontece muito quem está, né, dentro da palavra, sendo guiado por outras pessoas. No trabalho tem gente que às vezes tem um conflito, tem algo ali com um colega de trabalho, algo ali, e aí a pessoa ela toma uma decisão porque, irmãos, o fulano lá do trabalho não falou comigo, ou ele fez isso, fez aquilo, aí eu tenho que mudar o comportamento. Você tem que ser quem você é. Você não pode deixar de ser quem você é, irmãos, por causa de um colega de trabalho, porque ele disse, porque ele falou, o que ele vai pensar. Não, irmãos, não seja guiado por ninguém, não seja controlado por ninguém, seja guiado, seja controlado pelo Espírito Santo. E ser controlado, guiado pelo Espírito Santo é viver na obediência da palavra. Amém, igreja? Então faça o que Deus está te mandando fazer. Não deixe, não permita que ninguém venha controlar a sua vida para você tomar as decisões. Tem muitas pessoas que elas ficam esperando, dependendo, irmãos, de como vai sair, de como, né, se encontrar, de como ela vai falar, o que disseram, do que ela está ouvindo, do que ela está vendo, para tomar uma decisão.
Isso é ser guiado por outros. Não pode. Isso não vai dar certo. Deus está falando aqui para Isaac: fica aonde eu te disser. Isaac, eu vou guiar a sua vida em tempo de fome. Entende isso, irmãos? Escassez, dificuldade. Isaac, em momentos difíceis, eu vou guiar a sua vida. Eu vou te ajudar a sair dessa, Isaac. Mas a gente tem que deixar, irmãos. Deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo próprio Deus. Amém? Isaac não foi. Ele ficou aonde Deus falou para ele ficar. Deus estava dizendo assim: Isaac, suporta, aguenta, eu estou guiando a sua vida, eu estou na direção da sua vida, Isaac. Em outras palavras, eu sei o que eu faço para te ajudar, Isaac. Obedeça. Amém, igreja? E aí, igreja, ele ficou. Ficou ou não ficou? Ficou. O versículo 12 me mostra que quando ele fica, o que ele faz? E semeia. Semear é o que? Trabalhar, plantar. E semeou Isaac naquela mesma terra. Que terra é, igreja? Terra de fome, terra de dificuldade. E olha só, por obediência, ele colheu naquele mesmo ano 100 vezes, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Vamos pegar aqui um detalhe, irmãos. O Isaac não foi, ficou, obedeceu. Mas a questão não é só ficar, é ficar e semear, é ficar e lançar semente, é ficar e trabalhar, é ficar, irmãos, e estar ali firme. Não é só ficar. O Isaac não ficou somente naquela terra, ele ficou, mas semeou, ele ficou, mas trabalhou. Amém, igreja? O que a gente pode aprender aqui? Que não é só ficar. Para ser guiado pelo Espírito de Deus, irmãos, a gente tem que obedecer aquilo que ele está falando, e a gente tem que fazer a nossa parte. Se o Isaac só ficasse e não semeasse, ele não iria colher. Aí tem gente que fala assim: eu fico, mas aí cruza os braços, né? E aí não trabalha, não semeia, não planta, não está firme, mas está ali. E aí não vem os resultados. A Bíblia está dizendo, irmãos, que o Isaac ficou porque ali, mesmo com toda a dificuldade, Deus deu a ele garantia. E na garantia, então, eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte. E fazendo a parte dele, qual é o final do versículo 12? O Senhor o abençoava. Quando você fica, irmãos, firme, quando você fica trabalhando, quando você fica, com o coração aberto, Deus, o Senhor, vai te abençoar. Amém? Então não é só ficar, é ficar e fazer, é ficar e obedecer, é ficar e ficar firme, ficar e trabalhar, ficar e semear, fazendo a nossa parte. O Senhor vai abençoar. Amém? Diga comigo: o Senhor vai abençoar. Amém. Terceira lição eu vejo no versículo 13. Em seguida, 13, a Bíblia fala que Isaac começou a ficar grande, engrandeceu o varão. Isaac começa a se destacar, que o Senhor já tinha abençoado ele 100 vezes mais. E aí ele começou a ter o que, igreja? Muita coisa, ficar grande. Olha o finalzinho do versículo 13. Até que se tornou muito grande. Olha aí. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e de muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Amém. Terceira lição, igreja. Você quer vencer? Você quer alcançar voos altos?
Terceira lição, diga comigo assim: prepare-se para vencer a oposição. O Isaac, irmãos, estava preparado. Veja que ele não abriu mão da sua mulher, persistiu, não recuou. Veja que a Bíblia nos mostrou que ele era guiado por Deus, e agora ele estava preparado para vencer a oposição. Por que, igreja? Ele começou a crescer, ele se tornou grande. Irmãos, veja comigo, quando você começa a crescer, quando você começa a se destacar, incomoda muita gente, profissionalmente, às vezes até em casa, irmãos, às vezes até dentro da igreja. Quando você começa a destacar, a brilhar, quando você começa a fazer alguma coisa, você começa a ficar em evidência, vai incomodar muita gente. E se você não estiver pronto para vencer a oposição, você não vai vencer, você não vai alcançar voos altos. Então o Isaac está nos ensinando, irmãos, que quando cresce, tem que estar preparado contra as oposições. Que o versículo 14 está nos mostrando que os filisteus o que, igreja? Invejavam. Veja que enquanto estava crescendo, prosperando, ficando rico, tendo, crescendo, aumentando, essa parte todo mundo quer. Mas a hora, irmãos, de vencer os opositores, às vezes a pessoa não quer se revestir de Deus, ela quer vencer na força do braço, ela quer, irmãos, pagar o mal com o mal, ela quer, às vezes vencer na discórdia, na briga. Não, vai, irmãos, para a oração, o altar escondido. Nós vamos terminar lendo aqui, você vai ver, e até porque assim Deus colocou ao meu coração para continuar mostrando esse texto, falar de Isaac. O Isaac levantava altar a Deus. Já vou adiantar para você, só para você ver, versículo 25, depois a gente retorna. Então edificou ali o que Isaac fazia, igreja? Levantava altar. Ele edificava o altar, invocava o nome do Senhor. Irmãos, levantar o altar é você então estar preparado para vencer a oposição. Só que, igual eu estou falando, tem gente que quer vencer os invejosos, irmãos, na força do braço. Quer vencer o invejoso contra a sua vida? Vai levantar o altar, vai orar, vai se revestir de Deus. Está tendo muita inveja, eu vou falar com aquela pessoa que está invejando, daquilo que eu faço. Não vai virar em nada, irmão, só vai piorar. Quer vencer o invejoso? Levante um altar, vai a Deus ali buscar, orar, se revestir de força e poder, e isso vai fazer você estar preparado para vencer a oposição. Irmãos, quanto mais você cresce, quanto mais você se destaca, quanto mais você aparece, diga comigo, mais incomoda. Pode falar, mais incomoda. Se você tem se destacado, irmãos, você tem incomodado muita gente, às vezes até parente, familiar, pessoas de trabalho, pessoas que às vezes estão rindo na sua frente, mas por trás está, irmãos, incomodado com o seu crescimento. Se prepare para vencer a oposição, esteja preparado para alcançar voos altos. Muitas pessoas estão, irmãos, paralisadas nesse requisito, não consegue vencer a oposição. Por quê? Porque não levanta altar, não edifica altar. Irmãos, a saída é estar sós com Deus, levantando altar, edificando altar. Amém, igreja? E não para por aí não. Vamos ver aqui, versículo 14 fala, que os filisteus o invejavam.
Aí versículo 15: e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, o que aconteceu? Os filisteus entulharam e encheram de terra. Veja que vai ter sempre um filisteu para entulhar, irmãos, o seu sonho, o seu trabalho, aquilo que você está fazendo. Quando se fala aqui dos poços, eles esperavam, irmãos, águas limpas, vivas. Lá na frente vai falar de águas vivas, né? Só que tinha os filisteus que estavam sempre entulhando, colocando terra, jogando sujeira, lixo, entulhando. Aqui é outra lição, irmãos, que o Isaac nos ensina, que quando nós temos um propósito, pode as pessoas, pode os filisteus, que são demônios, são os espíritos do mal, de uma forma tentar nos parar. Uma coisa que eu aprendo aqui lendo é que só não bebe da água limpa quem desiste, quem para. Veja que a gente vai pular alguns pontos aqui, mas se você continuar lendo aqui, você vê que não é só uma vez. Passa os seus olhos aí, no versículo 15, entulharam e encheram de terra. Aí você vai continuar vendo o versículo 18, o que o Isaac faz? Torna a cavar os poços de águas. Aí aparece de novo os filisteus para entulhar. No versículo 19, eles desistem? Não, cavam novamente outro poço. E aí vem de novo, irmãos, para entulhar. Agora eles achando, não, agora vamos beber da água viva. Não, ainda não é o momento. Olha o versículo de número 21, o que eles fizeram? Então cavaram outro poço. Você acha que parou por aí? Não, entulharam de novo. Versículo 22, e partiu dali e cavou outro poço. Lembra da mensagem de sexta-feira? O Isaac era perseverante. Tem que perseverar, irmãos. Tem gente que no primeiro poço que o inimigo entulha, ela desiste, ela abre mão. Até dizia na sexta-feira, a pessoa ora uma semana, um dia, aí fala assim, Deus não está nesse negócio não, vou abrir mão, vou desistir, vou procurar fazer outra coisa. Persistência, irmãos, insistir, perseverar, o Isaac fez isso. Não foi um, nem dois, nem três poços, foram vários poços que veio o inimigo, os filisteus entulharam, tamparam, e estava lá Isaac insistindo, persistindo, estava lá Isaac decidido, com a força de vontade que Deus deu a ele, cavando novamente. Aqui eu quero dizer para você, irmãos, cave quantas vezes necessário for, mas não desista dos seus sonhos, não desista do propósito que Deus tem para cumprir na sua vida, através de você. Tem gente que quando vê o primeiro obstáculo, quando vê a primeira dificuldade, ela quer desistir. Esse negócio não é para mim não era para dar certo mesmo. É porque Deus não está no negócio, porque se tivesse, daria certo. Para com isso, irmãos. Continue cavando, Entenda aqui, irmãos, que o poço, para muita gente, vai representar a salvação de um filho, a conversão do marido, da esposa, do pai. Continue cavando, continue insistindo. Eu não vou desistir. Vê o inimigo tentar tampar, atrapalhar, mas eu vou continuar lutando pela salvação desse filho, desse marido, dessa esposa. Continue cavando. Amém, igreja? O segredo é não parar. Já cavei demais. Continue. Eles cavaram e não desistiram. Você pode dizer comigo isso? Diga assim: só bebe água limpa se não desistir.
Vai vir o inimigo para tapar, para entulhar, para, irmãos, desandar, para te atrapalhar. Vai vir o inimigo para te criticar, para te invejar, para te contrariar. Mas continue insistindo, cavando. Só você que pode, irmãos, controlar, né? Vamos dizer assim, ali aquilo que você tem para fazer. Não, eu vou fazer porque Deus está na minha vida, é o Senhor que me guia, e eu vou fazer isso que Deus está falando para fazer. Então não deixe que as pessoas te parem, não permita que o inimigo venha te parar, continue insistindo. Versículo 24: E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Veja que mesmo o Senhor tendo abençoado, eles continuaram cavando. No final, cavaram ali um poço, mais um. Sabe, irmãos, na lição final aqui, tem gente que quando está sendo abençoada, ela para. Não, Deus está abençoando, eu vou parar de lutar, vou parar de persistir. Eu agora já cheguei na bênção, na vitória. Continue. Veja que após o Senhor ter aparecido a ele, falado, né, que era o Deus de Abraão, veja, depois que então o altar foi levantado, ele invocou o Senhor, veja que eles continuaram cavando. Ou seja, irmãos, mesmo depois de Deus ter abençoado, continuaram no propósito, focado. Então não pare, não desista. Amém, igreja? Está aqui essas 3 lições que a gente tira com a vida de Isaque. Não desista daquilo que Deus te deu. Seja guiado pelo Espírito Santo. Tenha uma vida guiada por Deus. E por último, se prepare para vencer a oposição, os invejosos. Se prepare para vencer aquele que te critica, aquele que quer te contrariar. Se prepare. E qual é o modelo da preparação? O que vou fazer para estar preparado? É levantar o altar. Mateus 6,6, é você estar a sós com Deus. Essa é a preparação. Me lembro, irmãos, da palavra falando, né? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Para ter um encontro com Deus tem que ter preparação, né? Então a gente precisa estar preparado, pronto para o que der e vier. Porque, irmãos, as lutas sempre vão existir. Os filisteus sempre vão existir. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Continue cavando. Deus vai te honrar. Amém? Diga isso para a pessoa que está perto. Continue cavando. Deus vai te honrar. Amém. Fique em pé. Vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet.